Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de nos reunirmos aqui, juntos recebendo a palavra, a visão, o encargo, a comissão. Se o Senhor está falando conosco, é porque Ele está entregando algo em nossas mãos. Nós precisamos ter essa percepção. Se Ele está falando conosco, é porque Ele confia em nós. Em outras palavras, Ele confia em você. Você sabe o que é isso? Deus confiar em você? Se Ele entrega, é porque Ele confia. E Ele espera. Como nós vimos aqui, ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus, e o que se requer deles é que sejam encontrados fiéis, não é? Eu gostaria que os irmãos percebessem algo. O Senhor não somente está nos dando um encargo, o Senhor também está nos dando os meios. O Senhor tem um encargo que é ligado ao Evangelho. Essa questão de multiplicação, amados irmãos, amadas irmãs, é algo inerente à vida. Não é algo inerente à obra, é algo inerente à vida. Eu vou tomar o ser humano como exemplo. O ser humano, o intuito, a meta do ser humano não é somente ficar vivo. Chega numa certa idade, deseja se casar. Você não acha isso estranho? Não é só ficar vivo. Eu estou vivo, mas eu não quero só ficar vivo. Eu quero uma família. Está vendo? Esse sentimento de multiplicação é algo inerente à vida. A vida de Deus tem essa característica. Deus quer muitos filhos. Se você der uma olhada em Evangelho de João, capítulo 15, fala da videira. E nessa porção que fala da videira, nós temos 7 vezes a menção fruto, nesse capítulo 15. No versículo 2, nós temos 3 vezes, no versículo 4, versículo 5, versículo 8, versículo 16. E ainda mais, nós temos a seguinte expressão, no versículo 2, fala de dar fruto, depois fala de mais fruto, certo? E no versículo 5 ele fala de muito fruto. Quando ele fala de videira, ele fala de fruto. Isso é algo do coração de Deus, é algo inerente à vida de Deus que nós recebemos. Amados irmãos, amadas irmãs, a vida que nós recebemos de Deus quer se multiplicar. O Evangelho é decorrente da vida, não é decorrente da obra. Tá certo? Então, quer dizer que lá no íntimo, no seu interior, existe esse desejo de evangelizar. Só que talvez isso não despertou, mas chegou o momento de despertar. Isso tem que despertar em toda a igreja. Pergunta para um menininho de 5 anos: você quer casar? Quer? Não. Mas chega num momento que desperta, né? Eu quero casar. Está vendo? Nós temos uma função como irmãos líderes: levar os irmãos a tocarem o coração do Senhor e despertar esse sentimento que é inerente à vida de Deus que está em cada um dos irmãos. E o que é importante é o seguinte: esse é o desejo de Deus, mas Deus também nos deu instrumentos.
não quer dizer que só existem estes instrumentos. Não quer dizer, tem milhares de instrumentos, mas estes instrumentos que Deus está nos dando hoje são instrumentos condizentes com o que Deus quer fazer hoje e dentro da velocidade que Deus quer fazer. Eu quero que os irmãs percebam algo. A característica dos instrumentos que Deus está dando hoje são instrumentos para a igreja, para o corpo. É um instrumento coletivo. Amém. Isso é diferente dos outros instrumentos do passado. Não é instrumento individual, é instrumento coletivo. Significa, Deus quer que nós atuemos como corpo. E para isso, por exemplo, comportagem dinâmica é por equipe, não é? Nós estamos falando atualmente dos grupos familiares. É uma multiplicação onde muitos estão atuando juntos. Nós estamos falando de jovens cuidando de jovens, adolescentes cuidando de adolescentes também, não é isso? Famílias cuidando de famílias, casais cuidando de casais. Nos foram mostrados muitos exemplos, 3 casais tomando conta de 2 casais. Está vendo? É algo coletivo. Mas para isso, nós temos que aprender a trabalhar juntos. Chegou o momento de nós trabalharmos juntos. Não é o momento de nós trabalharmos agora individualmente, mas de nós trabalharmos juntos. E Deus nos deu uma palavra muito boa na conferência passada, onde em Romanos 12 nos mostra que para trabalharmos juntos existem alguns requisitos. Primeiro, um corpo consagrado ao Senhor, apresentado. Segundo, uma alma transformada com uma mente renovada. E terceiro, um espírito fervoroso. Só dessa maneira nós podemos trabalhar juntos. Sem o seu corpo, não adianta. Deus quer o seu corpo. Certo? Para tudo que Deus quer fazer hoje, Ele quer o seu corpo. Uma vez, eu já tinha compartilhado com os irmãos no passado, alguns irmãos em Hong Kong tiveram uma comunhão com o irmão Watchmani e falaram, né? Irmão Watchmani, nós estamos levando adiante as coisas, mas eu não sei se nós somos as pessoas adequadas. Tem tanta gente melhor do que nós. O irmão Watchman disse assim: pode haver muita gente melhor e mais capacidade que vocês, mas por que Deus usa vocês? Porque vocês estão disponíveis. Não adianta ter gente capaz, mas indisponível. Não adianta você ser capaz e estar indisponível para Deus. Deus hoje está nos despertando e mandando um recado, uma mensagem. Eu quero você. Amém. Eu quero você disponível. Amém. Vem agora e eu te enviarei. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar, porque você pode achar, não, mas eu não sou muito capaz. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar e disse: o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. É você mesmo. Por que nós sabemos que é você? Porque você está aqui. Porque você está aqui. Por isso que é você mesmo. Deus falou para você, porque você está aqui. E aí,
já sabes o que fiz contigo. Então, em outras palavras, você sabe o que está acontecendo com você e o resultado desse chamamento. Amém? Amém? Você sabe o que aconteceu aqui nesses dias. Você sabe. Em outras palavras, você não vai mais voltar o mesmo. Alguma coisa aconteceu. E Deus está despertando. Nós conseguimos tocar dentro da palavra e dentro dos encargos que nos foram transmitidos, que Deus quer usar a todos nós. Está certo? Deus está nos despertando. Eu quero dar uma palavra principalmente para os irmãos de igrejas menores. 15, 20, 30, 40 irmãos. Deus quer despertá-los e Deus quer usá-los. Muitas vezes, irmão de igreja pequena fica esperando ajuda de fora. Não é porque no nosso meio nós não temos muita gente capaz, nós não temos muita coisa, muita gente que sabe, mas nós vimos no primeiro dia quem que Deus chamou. Loucos, fracos, humildes, desprezados que não são. Olha, exatamente aquele perfil que você pensou da igreja. Exatamente. Nós não podemos, é porque a gente não sabe nada, nós somos meio loucos, né? Nós somos fracos, nós somos desprezados, nós não somos. Olha, exatamente isso aqui que Deus diz, é você. Então não pense que a igreja, essa igreja, esses irmãos todos são desqualificados. Eles são qualificados. Por quê? Porque é Deus quem vai fazer. Ele só precisa de vasos. Ele só precisa de instrumentos em suas mãos. Nós vimos comportagem dinâmica, equipe, conversa. Olha só, como é que foi que acho que foi o César que falou, né? A equipe lá é boliviano, equatoriano, peruano. Você dá uma olhada assim, ai, velho. E o resultado? Espetacular. O que Deus está falando? Eu não quero que o seu conceito, isso Deus está falando para nós, eu não quero que seu conceito seja um obstáculo para o que eu quero fazer. Eu chamei desqualificados para que a glória pertença a mim, seja minha. Por isso que para nós precisamos, então nós precisamos apresentar nosso corpo, por isso precisamos ter uma alma transformada, mas principalmente uma mente renovada. Nossa mente caída, nós vamos criar obstáculos para o Senhor. Mas com o que Deus está falando hoje, Deus quer renovar nossa mente. Então, não vamos, claro, nós vamos ajudar todas as igrejas, mas a salvação virá de dentro. Eu gosto muito de falar. O Senhor Jesus escolheu seus discípulos, escolheu os apóstolos e foi embora. Aquela equipe de apóstolos, alguém dava alguma coisa para aquela equipe? Não. Hein? Dava alguma coisa para aquela equipe? Não. Mas Deus escolheu, tá vendo?
deixou exemplo para nós. Eu acho que os irmãos na igreja, na sua localidade, são melhores do que aqueles 12, viu? Você crê ou não crê? Então, nós temos que aprender a trabalhar juntos. Mas cabe a nós ajudarmos a despertar todos os irmãos. Se cada um de nós desempenharmos a nossa função, nós cooperarmos, trabalhamos unidade e unanimidade, a bênção virá. Eu gostaria, ontem nós estávamos falando sobre Eliseu, gostaria de ler uma porção que está em 2 Reis 3, quando 3 reis saem para guerrear contra Moabe, e depois de 7 dias de marcha, eles não tinham encontrado água. Não tinha água. Daí eles perguntaram se tinha algum profeta, daí disseram que tinha o Eliseu, daí eles foram falar com Eliseu, e o Senhor falou o seguinte, diz assim, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Olha só, estava precisando de água. O que o Senhor falou? Vocês vão fazer covas e covas, senão vai cavar buraco. Vai cavar buraco, vai cavar covas e covas. E preste atenção no versículo 17. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Mas, irmãos, esses dias que nós estamos aqui, Deus está nos mandando cavar covas. Aleluia. Certo? Você diz, aqui na minha cidade não acontece nada e tal, já estamos 30 anos assim. É que nem lá eles não encontravam água. Então, cava covas. Cava covas. Você não vai sentir vento nem chuva, mas vai encher de água. É verdade, tem água para todo mundo. E olha só o versículo 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Preste atenção uma coisa, quando que a água veio? Foi pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares. Era o sacrifício da manhã, em outras palavras, é o momento da oração, de comunhão com o Senhor pela manhã. Nós vamos, hoje termina, nós vamos voltar para nossas cidades. Cave covas. Cave covas. Façam o que os irmãos compartilharam. Amém? De repente vai vir água. Vai encher. Amém? Você crê nisso? Deus nos ama. E Ele vai fazer isso. Preste atenção. Aprender a trabalhar juntos. E aí vem a importância da palavra de 1 Coríntios. Aprendemos a trabalhar juntos. Para isso, é necessário a cruz. Certo? Só para concluir, 1 Coríntios capítulo
Versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Você sabe que quando nós estamos em nós mesmos, nós estamos acostumados a falar eu. Esse foi o grande problema. Quando nós aprendemos a lição da cruz e aprendemos a trabalhar juntos, nós passamos a falar nós. Não ficam mais falando eu. Falamos nós. Deus quer nos abençoar. E nós vamos cooperar com o Senhor. Amém. Hoje o Senhor quer que nós aprendamos a servir juntos. Isso está alinhado com o encargo que o Senhor tem falado nos últimos tempos sobre o filho varão. É muito fácil ser vencedor sozinho, talvez. Houve muitos vencedores individuais ao longo da história do povo de Deus, mas hoje Deus está buscando um vencedor coletivo. E pela primeira vez na história do povo de Deus, no Novo Testamento, a história da igreja, existe a possibilidade de que surja um vencedor coletivo, que é o filho varão. E eu me sinto muito honrado e privilegiado que o Senhor me permitir viver nessa era em que há essa grande possibilidade de que surja finalmente o filho varão coletivo. E isso é que vai trazer o Senhor de volta. E é por isso que o Senhor nos falou, não apenas de Romanos 1-8, em cujos capítulos nós temos a nossa salvação completa individual, que começa com o perdão dos nossos pecados e termina com a glorificação. Mas o Senhor nos mostra, Romanos 12-16, nesses capítulos vemos a vida do corpo, a função de cada membro, a importância de cada membro. E também algo que é muito evidente, mas muitas vezes a gente não se dá conta. A minha salvação nesses últimos anos foi me dar conta que isso mudou a minha maneira de liderar, minha maneira de tentar ajudar os irmãos. É que um corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Numa das últimas lições do Fundamentos da Fé Cristã está a questão do serviço. E aí tem a, como é que é? Escola, como é que é dos animais? Escola de animais. Hã? Escola de animais. Uma ilustração muito boa. Daí queriam ver todos os animais, quais são os seus dons e tudo. Daí decidiram que todos os animais tinham que saber fazer de tudo. O patinho, daí quando foi jogado na água, ele mandou ver. Quando foi hora de subir a árvore, ele não conseguia subir. Não sabia correr. Daí o patinho decidiu deixar um pouco a natação e se dedicou. Daí fez aulas especiais sobre corrida. Daí ele machucou o pé, daí não conseguia nem nadar direito. No final ninguém consegue fazer nada. O macaco subia a árvore, mandava ver. Daí quando foi tentar nadar, não conseguia fazer nada. Daí ele também foi fazer aula de natação. Aí enrolou o rabo no arame lá e pronto. Daí machucou o rabo, não conseguiu subir na árvore direito. No final, na vida da igreja, ninguém consegue fazer nada mais, porque todo mundo está tentando fazer de tudo. O meu grande segredo que eu descobri,
que a ficha caiu finalmente, é que eu preciso valorizar cada irmã na sua função. Irmão, você pode achar que, minha irmãzinha, eu não sei fazer nada, mas a sua função é importante. Sem você o corpo não existe. O dedinho do pé é chave para o equilíbrio do ser humano. Sem o dedinho do pé você não tem equilíbrio, mas você não sente que ele está lá. Tira o dedinho do pé para ver, se quiser atora para ver, se você consegue ficar de pé. É o ponto de equilíbrio. Então cada membro tem a sua função. E hoje na vida da igreja tem alguns dons, e alguns membros mais dotados têm mais dons, conseguem exercer uma ou duas ou três funções, ou múltiplas funções, mas eles são uma minoria. Muitos só conseguem fazer algo. Por isso que Romanos 12 fala. Eu vou ler para vocês. Por isso que Romanos 12 fala. E aí, isso aqui, irmãos, é a mina de ouro para o nosso serviço. Porque pela graça, versículo 3, que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Eu preciso saber também, eu não preciso saber fazer de tudo. Tem coisa que o Roberto Graner faz bem, eu vou deixar ele fazer. Eu fui companheiro do irmão Marco Melo tantas vezes, tem coisas que eu preciso reconhecer, ele faz muito melhor do que eu. Quando a gente brigava muito, lembra da minha história com ele? Atirava lápis um no outro. Eu achava que eu também podia fazer, mas hoje eu reconheço, daí deixo ele fazer o que ele faz bem. E eu me dedico a outras áreas, fico mais tranquilo. O Amauri, o Tim, cada um tem sua especialidade. Vou deixar eles fazer. E eu desfruto o que eles fazem. Eu vou usufruir o que eles fazem. Isso é um membro. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu Deus a cada um. Mas também não devemos pensar aquém do que convém. Ah, não sou nada. Não, você é assim. Então eu vou fazer algo que eu sempre pedi para vocês repetir. Fala assim: eu sou importante. Eu sou necessário. Eu sou indispensável. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, aí vem a chave, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, aí está beleza, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí vem, olha só, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o serviço. Se o que ensina, esmere-se no fazê-lo, cada um no seu nicho, fazendo com excelência o que Deus nos colocou no corpo para fazer. Amém. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O irmão Dong resolveu essa questão. Tem irmãos que trabalham demais, precisam viajar muito, não tem tempo. Tem até o ministério da palavra, mas não tem tempo para poder ministrar a palavra para a igreja, não consegue servir, viaja muito. E no passado nós simplesmente isolávamos tais irmãos. Falei, esse irmão não serve para nós. Não, ele viaja muito, Deus o usa para pregar o evangelho nas viagens, e Deus o usa muito para ganhar muito dinheiro. Ele oferta para a igreja, e a função dele é contribuir, é ofertar. E toda vez que ele oferta com liberalidade, com generosidade. E essa é a função dele, essa é a função do corpo dele. E ele edifica o corpo dele nessa função. E ele tem que sentir-se bem, sentir-se útil, sentir-se participante. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então todos nós somos um time. Eu falei para os irmãos lá dentro, nós somos um timaço. Somos muito melhor que o Barcelona, muito melhor que o Grêmio. Somos um timaço. Temos jogadores bons aqui, cada um na sua área. Então isso é muito, muito importante. Agora eu quero concluir, irmãos, ainda naquela esfera do espírito do evangelho. Ontem nós falamos, que os nossos corações passam a vibrar mais. Seu coração está vibrando hoje? Amém. Todo dia eu quero acordar, já sintonizar.
Tá? Sintonizar-me com o coração de Deus, a mesma frequência que Deus, ressoando o que Ele faz ali. Ele fala, mas sai aqui do meu coração. E quero sentir o que as pessoas sentem. Estou sentado lá do Marcelino, a vibração dele ecoa aqui dentro. Eu gostei do que o Remilton falou, reverbera aqui dentro. Isso é evangelho, isso é empatia. O que é empatia? Empatia é você sentir as vibrações do outro. E você começa a vibrar na mesma frequência. Então eu quero ler para vocês, irmãos, rapidinho, duas passagens para encorajar. E eu quero compartilhar com vocês duas passagens que mudaram a minha vida de serviço nos últimos 3 anos. Me mudou a percepção total que eu tenho sobre o serviço, sobre os irmãos, sobre as pessoas. Ontem eu mencionei 2 versículos. Um versículo, o outro eu vou mencionar agora. Ide, portanto. Pregar o evangelho é um mandamento do Senhor. Eu quero ser obediente ao Senhor. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Em Mateus 16:15 fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem do Senhor. Atos 26, isso aqui é para encorajar todos nós. Você pode ser esse que Miguel mencionou, esse que não é sábio, esse que não é poderoso, esse que não é de nobre nascimento, esse louco, esse fraco, esse humilde, esse desprezado, esse que não é nada. Mas Deus chamou você e a mim. Deus não chamou os outros. Reparem, Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então eu quero ler para vocês Atos 26, mas é exatamente essas pessoas que Deus chama. Atos 26, versículo 15. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então agora vem umas frases que eu quero que você entenda como o Senhor falando para ti nesta manhã, nesse encerramento, antes de você ir para casa. Miguel falou: você vai sair daqui mudado, diferente. Levanta-te, querido irmão, querida irmã, das lideranças das igrejas da região 8B, levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir o quê? Ministro e testemunha. Ministro para ministrar o que você aprendeu, o que você recebeu de Deus, a revelação, o crescimento que você tem, a maturidade, tudo que o Senhor já investiu em você, você pode ministrar. E testemunha o quê? Da sua experiência que você teve com Deus. Experiência de conflito. Sabe, irmãos, uma vez eu contei, é muito bom contar histórias de vitória, não é verdade? Irmãos, eu sou irmão forte, eu sou irmão Esdras, eu sou forte, eu exercito o meu espírito. Até que talvez seja bom falar isso, talvez falando isso encoraje muitos irmãos. Mas às vezes eu tenho que entender, talvez às vezes contando uma história de fracasso meu, de derrota, eu encorajo mais os irmãos. Uma vez eu contei para os irmãos que surgiu uma coisa na minha vida em relação à obra do Senhor, eu fiquei tão desencorajado, que não conseguia mais invocar o nome do Senhor. Fiquei dias sem invocar. Daí Deus teve que usar minha esposa para entrar na minha sala, viu a minha cara daquele colégio: você não pode continuar assim, já faz uma semana que você não conversa, não ora. Ela sentou assim: daqui não saio até você invocar o nome do Senhor. Ela começou a me encorajar, eu não conseguia invocar. Sabe, irmãos, às vezes eu tenho um sonho de noite, não sei por que tenho esse sonho de vez em quando, eu estou lá, numa boa, de repente, uma coisa terrível, não sei o que é, vem atrás de mim, eu corro, e eu tento invocar, e não sai nada. Você já teve esse sonho? E não sai nada, eu fico desesperado, mas no momento que Senhor Jesus, daí eu acordo,
Daí, depois minha esposa insistiu muito tempo, ela ficou lá. Daí eu consegui invocar, bem devagarinho no começo. Daí eu contei essa experiência numa conferência de jovens. Depois disso, uau, vieram vários jovens falando para mim, irmão, essa é a palavra mais encorajadora que eu já vi na minha vida. Porque eu vejo que não só nós passamos por dificuldades. Ontem o Miguel mostrou as dificuldades de um líder, sentir solitário às vezes, a síndrome da solidão. Muitos líderes estão passando pela síndrome do esgotamento. Então, são experiências de superação. Por isso que muitas vezes no evento de mulheres, é Outubro Rosa, quando há o evento que as irmãs vão fazer para câncer do seio, por exemplo, daí enfeita o local, convida as pessoas, daí convida uma irmã médica para dar uma palestra sobre o assunto. Depois pede para algumas irmãs contarem a experiência da superação, o testemunho, como foi tratado, mas não havia esperança, mas Deus curou. Esses testemunhos mudam vidas. Também às vezes empresários, hoje muitos empresários estão em crise, daí tem um evento para empresários, irmãos ou de pessoas de fora, daí convida irmãos, e daí nós temos testemunhos gloriosos de empresários que acabou praticamente tudo para eles, mas das cinzas renasceram. Essas experiências de superação são muito boas. Então você testemunha tanto das coisas em que me viste. Nós vimos muitas coisas, verdade, irmãos? Não é verdade? Mas como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O Senhor vai nos aparecer ainda muito mais. O irmão que serve o Deus da glória tem que aparecer para nós todos os dias. Ó Deus da glória, apareça para mim hoje. Foi assim que Abraão o serviu. Ele era solitário, ele era uma família, não havia o povo de Deus, mas o Deus da glória apareceu para ele, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Então primeiro o encorajamento de Deus: levanta-te e firma-te sobre teus pés. Esse é o encorajamento. Segundo ponto, é para mostrar para você quem que você é. Eu estou te constituindo ministro e testemunha. Essa é a minha missão. Terceiro, a nossa missão verdadeira, para fazer o quê? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Começa com remissão, perdão de pecados e termina com herança. Isso aqui são os dois extremos do livro de Romanos. Romanos começa com um pecador que precisa de perdão e termina com o herdeiro de Deus, que é glorificado. Louvado seja o Senhor, para lhes abrir os olhos. Não precisa de grande pregação, não. Hoje o Senhor está nos mostrando, é a simplicidade, obediência, impacto, unanimidade, diligência. Uma simples oração na rua pelas pessoas, uma simples oração no ônibus com uma pessoa, uma simples oração na sua aula, quando está para os que estão estudando, uma simples oração com um parente seu, abre os olhos da pessoa e converte essa pessoa das trevas para a luz. Então, irmãos, vamos nos levantar e firmar-nos sobre os nossos pés. Deus te chamou e Deus te comissionou. 1 Coríntios 9, nós já lemos ontem, eu vou ler os versículos restantes que eu quero ler com vocês. Vimos ontem que hoje o que Deus está fazendo é ganhar um aqui, um ali. Claro, queridos irmãos, nós podemos ter reuniões de evangelho, daí nós vamos colher em pequenos cachos. Você pode ter uma reunião de evangelho com 100 convidados. Nós já tivemos várias reuniões de evangelho com 100 convidados. E quando a gente faz o apelo com fé, com o poder do Espírito Santo, dos 100, a igreja pode ter talvez 200 irmãos, convidaram 100 pessoas, 300 pessoas na reunião, 100 pessoas são convidadas. Quando a gente faz o apelo no final da pregação do evangelho da graça, do perdão, do consolo, da cura, as pessoas vão se levantar,
das 100, talvez 89 se levantem para receber o Senhor. Dos 89, 70 vão preencher fichas. Daí começa o apacentamento. Daí a igreja tem que ser uma igreja de evangelistas e uma igreja de pastores. Não é só acolher ali na reunião e acabou. Daí nós vamos ter que visitar as pessoas. Isso é uma outra maneira de pregar o evangelho. Uma maneira é orar com as pessoas na rua. Outra é ter eventos. Eventos de mulheres, eventos de evangelho, eventos de jovens. Eu sei que em Uberaba se prega o evangelho com jovens. Os jovens preparam tudo. O lanche, a recepção, música, tudo. E o pregador também é um jovem. Ganha muitos. Podemos fazer muitos eventos. Os adolescentes, jovens podem fazer um evento. Noite da pizza. Tá? Um evento com um título muito bom. E no Brasil agora tem algo fantástico. Aqui pelo menos na região tem. Chama rodízio de pizza. O pessoal vem, usa a nossa cozinha, já assa a pizza lá mesmo. Daí, primeiro vem a pregação do evangelho. E todo jovem gosta de pizza. Eu adoro pizza. Sou jovem, adoro pizza. O pizza que eu mais gosto é marguerite. Então, daí o evangelho para os adolescentes, jovens, bastante jovem presentes, adolescentes, no final um rodízio de pizza, uma coisa maravilhosa. O céu é o limite. O céu é o limite. Usa a criatividade, eventos, tudo isso. Irmãos de terceira idade, melhor idade, ou como em Piracicaba chamam, os abençoados, para eles pregar o evangelho talvez não seja tão fácil. Um para um, estão em casa, aposentado já. Então vamos fazer um evento para eles. A igreja em Itaúna teve um evento. Não sei se foi o Miguel que participou, não sei. Eles tiveram um evento para a pessoa ter. Lotou o local, lotou. Daí, pessoas idosas, terceira idade, melhor idade da igreja, falam assim: temos um evento para a gente, para nós, vai ter um jantar depois, vamos lá. Daí enche e a gente dá esperança para eles. Traz de novo sentido da vida, para eles trabalhar, funcionar. Tem algo para eles. Muito bom, muito bom. E já vou aproveitar, Miguel falou da coletividade. Nossa meta é ganhar 20%. Então vou pegar uma igreja com 100 irmãos. Isso é um assunto prático. Depois eu termino a parte espiritual aqui. 100 irmãos. A meta é 20%. Então, é ganhar quantos? 20 pessoas. A propósito, tá? Nós estamos hoje levantando estatísticas das igrejas. Então, nós vamos falar aqui para não tomar tempo, mas os cooperadores vão orientar vocês. Todas as igrejas devem já ter recebido uma ficha. Só vou falar disso para os líderes das igrejas. Uma ficha para fazer. Nós precisamos contar os irmãos em todas as reuniões. Reunião de oração com os irmãos, tem um caderninho. Isso você pode entregar para o jovem, para uma irmã, fazer. Eles vão fazer com muita alegria. Então, não. Reunião de oração, tal dia, quantos irmãos? Reunião do sábado à noite, quantas pessoas? Reunião de Partido do Pão, quantas pessoas? Toda semana marcada. Então vamos dizer assim, é uma igreja que tem no sábado à noite vem 79 irmãos, no sábado à noite, daí no outro sábado vem 57, no outro sábado é 80, no outro sábado é 60, daí faz uma média de 2 meses e coloca lá na data que os irmãos pediram, vão pedir para vocês, coloca lá média de 2 meses. Média deu 71 pessoas. Tá? A reunião mais frequente, que é sábado à noite, domingo de manhã. Tá? Vocês, para seus dados, você coloca uma reunião de oração, é 20, 25 irmãos e assim por diante. Isso aqui é para nós sabermos com quem nós estamos trabalhando. Mas alguns de vocês vão dizer assim: mas isso é censo, Deus não gosta de censo. Deus não gosta de censo quando a gente levanta o número de irmãos para se gabar. Para nós do nosso clube. Nós temos mais irmãos que a outra região. Deus não gosta disso. Davi fez com esse objetivo. Tá? Ele teve muita vitória e quer saber quanto ele tinha no seu exército dele. Mas o nosso levantamento estatístico é para saber quantas ovelhas nós temos no rebanho. Deus valoriza os números. 318 valentes de Abraão,
153 grandes peixes, 5.000 homens comeram, 3.000 foram batizados. E agora, aquele pastor chegava no fim do dia com as ovelhas, todo mundo entrando lá, e o pastor contava: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 90, 99. Opa, eu tenho 100 ovelhas. Está aí de novo. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Faltou uma ovelha. Ele foi atrás da que estava perdida. Você sabe quantas ovelhas você tem? Nós precisamos contar as nossas ovelhas. Isso é uma mudança que precisamos fazer aqui na nossa cabeça. A igreja não é uma empresa, mas eu vou usar uma ilustração. É como uma empresa que não tem um relatório financeiro, não sabe quanto vendeu, quanto ganhou, qual foi o custo, qual foi o lucro, não sabe. Empurra a empresa com a barriga, depois está inadimplente e tem que fechar as portas. Nós não sabemos quantos irmãos nós temos. Quando estivemos em Taiwan, tivemos que chutar e erramos o chute. Falando que nós tínhamos mais ou menos 11.500 irmãos. Daí na conferência agora fizemos um levantamento rapidinho, deu 9.500. Erramos por 2.000. Nós não sabemos nem quantas ovelhas nós temos. Por isso que o grupo familiar é muito importante. Você pode controlar melhor, mas nós, irmãos da liderança, sabemos quantas ovelhas nós temos. Toda hora tem que contar. Então, deve ficar 98 ou 99, faltou uma ovelha. E atrás da ovelha que está perdida. Isso é pastor. A igreja precisa de pastores. Hoje precisamos ser uma igreja de evangelistas e de pastores. Então, eu vou terminar aqui 1 Coríntios capítulo 9, fala assim: fiz-me fraco ou com os fracos, versículo 22, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Então ontem à noite eu expliquei, o Senhor nos deu tantas ferramentas. Miguel falou, tem um monte de ferramentas, talvez centenas ou milhares de ferramentas, mas o Senhor nos deu essas ferramentas todas coletivas. Grupo familiar é um grupo de irmãos coordenando. Comportagem dinâmica, antes a comportagem era individual, hoje dinâmica é 5, é coletivo. Expo-livro é coletivo, tudo é coletivo hoje. Avança jovem é coletivo. Deus está nos mostrando um sinal, muito claro. Ele que é o corpo, a realidade do corpo de Cristo. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Aí vem o versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador, coparticipante com ele. Tá? Então, nós já lemos essas 3 passagens. Agora eu vou ler 2 passagens que mudaram a minha percepção da vida da igreja. Então eu tenho que confessar que eu já confessei isso muitas vezes. Eu já pedi perdão para o Senhor, pedi perdão para vocês, pedi perdão para os irmãos, mas eu preciso dizer que isso marcou o meu serviço ao Senhor. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui treinado desse jeito. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, quando eu fui fazer pós-graduação, sabe, a minha vida da igreja aqui no Brasil, bem no começo dos anos 70, eu não estava mais aqui no Brasil. Eu fui para lá no ano 76 fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Foi em 95, no final do ano de 95, que o irmão Dom contatou os irmãos de Ribeirão Preto. Miguel e eu nessa época vivíamos em Porto Alegre. Então nós... 75. É o que eu falei. Eu falei 95? Não, 75. Desculpe, eu entrei no buraco de minhoca e não saí ainda. Agora. Em 1975. Em 76 fui para os Estados Unidos. Tá? Em 75 foi quando o irmão Dom contatou os irmãos de Ribeirão Preto. E nós estávamos em Porto Alegre. E Deus, através dos irmãos de Ribeirão Preto, da peça Maranata, levantou um grupo de irmãos em Porto Alegre. E aqui temos o amado irmão meu, José Carlos. Cadê o Zé Carlos? Cadê o Zé Carlos? Está aí? Está ali, ó. Cadê o Zé Carlos ali, ó? Ele era de Porto Alegre. Ele trabalhava rolamentos Bauer. Ele vendia rolamentos para a nossa fazenda lá.
meu tio me ligava, ó, precisa tal rolamento, me mandava uma lista enorme. Naquele tempo não tinha fax, então era tudo nota com a mão. Aí eu ia lá, procurava, daí ele tinha um atendimento top. Daí eu decidi não mais fazer levantamento de preço, sempre ia lá, sempre tinha o melhor preço e o atendimento era bom. Mas eu nunca pregava o evangelho para ele. Eu queria pregar o evangelho, não sabia como. Essa era a minha tortura naquelas épocas, naqueles dias. Eu não tinha sido aperfeiçoado. Não havia esses aperfeiçoamentos de hoje. Eu era um jovem que amava o Senhor. Meu maior desespero, eu queria pregar o evangelho, não sabia como pregar o evangelho. Aí eu fui comprar rolamento com ele, mas nunca falei de Jesus para ele. Nunca falei. E um dia, quando eu voltei de férias, aí Miguel e eu participamos da conferência em São Paulo, os irmãos falaram, nós temos um grupo de irmãos em Porto Alegre, a gente passou com a peça lá e vários se converteram, nós estamos indo tal casa, e nós fomos lá. Daí naquela noite Miguel e eu entramos na casa do irmão Fernando, né? No apartamento, entramos lá, quando entrei assim, dei de cara com o Zé Carlos. Daí o Zé Carlos veio assim, aí eu disse, nós somos irmão Wesley. Daí ele falou assim, você também é crente? Ele falou para mim. Eu não sabia onde meter minha cara. Eu queria cavar um buraco como um avestruz e meter minha cabeça dentro. Eu me senti tão envergonhado, porque todo aquele tempo eu não preguei o evangelho para ele, e Deus o salvou de outra maneira, tá vendo? Se você não abre a boca, Deus salva ele de outro jeito. Ainda bem que o salvou, Deus o salvou para ficar na igreja. Pensou se Deus eu tiver salvo para estar numa outra igreja evangélica? Teríamos perdido um grande irmão que é o Zé Carlos. E nós teríamos o Rafaelzinho conosco hoje. Hã? Como é que é? Hoje é aniversário do Zé Carlos! Vendo como as coisas, não existe coincidência? Louvado seja o Senhor. Então, por que eu fui contar essa história? Hã? Ah, sim, Porto Alegre, né? Daí eu fui para os Estados Unidos. Foi ali que a gente teve a vida da igreja. Então, uma vida da igreja incipiente, eles começando recém. E Miguel eram os irmãos mais velhos. Tudo era jovenzinho. Daí eu fui para os Estados Unidos estudar. E lá fui, estava debaixo do ministério do irmão Witness Lee. Tinha estudo vida toda semana. E eu aprendi a vida da igreja lá. Daí eu me envolvi com todos os serviços da igreja. Mais de 10 serviços. Desde jardinagem até pregação do evangelho. Então, jovens, aproveitem, quando vocês são jovens, a janela da oportunidade que Deus te dá para aprender quanto mais melhor na vida da igreja. Nós sabemos hoje que tem jovens que fazem entrevista lá fora de trabalho e falam assim, uau, de onde que você pegou essa habilidade? Falando, na igreja. Aprende a administrar, aprende relações humanas, aprende a cuidar de pessoas. Bom, daí, uma das coisas que eu aprendi lá, que eu lamento que aprendi desse jeito, foi o evangelho seletivo. Vamos atrás do bom material. Vamos só procurar o bom material para a igreja. Quem que define quem que é o bom material? Então eu quero perguntar para vocês aqui, então eu vou definir o bom material aqui. Ô Miguel, o que não é sábio, o que não é poderoso, não tem nobre nascimento, louco, fraco, humilde, desprezado e o que não é nada, isso é bom material? Então eu tive esse conceito na igreja, eu transmiti essa impressão para os irmãos, que na igreja só tem lugar para forte, só tem lugar para os bons, os fracos não tem lugar aqui. Então eu, de certa maneira, no pseudo exercício do Espírito, eu obrigava os irmãos a fazer o que eles não eram. Eles eram fracos, precisavam de apacentamento, precisavam de fortalecimento. Eu obrigava os irmãos a fazer performance, desempenho na frente dos outros. Invoca o nome do Senhor mais forte, muito fraco, ore mais forte, mais forte. É por isso que hoje existe a síndrome de não querer sentar na fila da frente. Eu fui um dos causadores disso.
Quanto mais longe do Esdras, melhor. Mais salvo você vai estar. Bom material. Quando eu estava na igreja de Montemor, no começo, quando eu comecei, daí eu me dei conta. Daí eu me lembrei desse versículo que Miguel leu ontem. 1 Samuel 22. Esse 1 Samuel 22 é o equivalente de 1 Coríntios, viu? Capítulo 1. Na caverna de Adulão. Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Irmãos, muitas vezes nossa igreja é de igreja daqueles que estão em aperto, igreja de endividados, igreja de amargurados de espírito. Não é nada de bom material, não. Uma vez eu fiquei tão desesperado, me joguei no chão e falou assim: Deus, manda alguém normal para a igreja. Eu tinha que correr atrás das pessoas, debaixo dos pontes, debaixo de viadutos, procurando as pessoas, porque alguns vieram para a igreja e se embebedavam e desapareciam. Daí eu tinha que ir atrás. E assim que eu conduzi a igreja, treinando os irmãos, querendo que todos os irmãos fossem fortes, dentro do meu conceito, os fracos não tinham lugar. E eu passei essa impressão para os irmãos de qualquer maneira, de alguma maneira. E por isso que eu pedi perdão para os irmãos. Mas daí, anos atrás, eu li Lucas 7, 21, 23. Deus me tocou sobre a humanidade dele. Daí eu me arrependi diante do Senhor. Uma igreja de pastores tem que ser como Moisés orou ao Senhor, e como nós lemos em Mateus 9, quando o Senhor viu as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É a ovelha que está ferida que Deus quer, a ovelha que está na cova, é aquele homem que está do lado da estrada, à beira do caminho, semi-morto, que Deus quer buscar. Deus não quer buscar os nobres. Jesus falou: os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos, e sim os doentes. Eu queria tocar um hospital, só com pessoa saudável lá dentro. Chegava lá, a maioria, você é gerente do meu hospital. Que negócio é esse? Aqui dentro só tem doente? Manda todo mundo embora, traz gente saudável para o meu hospital. A igreja é um hospital. Um dos aspectos da igreja é que a igreja é um hospital para curar os enfermos. Então Lucas capítulo 7 fala claramente aqui no versículo 21. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos. Aqui nós temos 3 tipos de enfermidade. Moléstias são as enfermidades físicas. Flagelos, que também se traduz por aflições, são as enfermidades emocionais, psicológicas. E espíritos malignos são as enfermidades espirituais. Ou seja, a humanidade hoje, a sociedade hoje está doente. Quando a gente ora na rua pelas pessoas, a gente vê as pessoas estão doentes. As pessoas precisam ser curadas no seu corpo, na sua emoção, na sua psique, na sua mente e também no espírito. Hoje o elemento da cura precisa estar presente na igreja. É palavra, sim. É ensino, sim. É evangelho do reino, sim. Mas nós temos que saber que as pessoas que vêm são seres humanos, são seres tripartidos, com uma vulnerabilidade, debilidade, fragilidade emocional e mental muito forte. E também muitos estão com doenças físicas. Só o espírito é a chave. Mas Jesus, antes de passar Deus para as pessoas, Jesus curava as pessoas.
Aí ele passava o recado de Deus. Nós temos de aprender a curar as pessoas na igreja. Isso não é uma coisa que precisa mudar a nossa cabeça. Por isso que a nossa palavra tem que ser uma palavra de equilíbrio. Tem que ter a palavra expositiva, mas também tem a palavra inspirativa. Tem que ter a palavra fundamental, mas também tem que ter a palavra profética. Uma pessoa que vem, que entra por aquela porta no nosso salão de reuniões, ou como eles chamam, entra por aquela porta da igreja, se elas entram, se elas aceitam um convite, porque elas estão desesperadas, precisando de algo, precisando ser curadas. Aquele cego que estava à beira do caminho, quando Jesus passou, falou: Jesus, como é que é? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas hoje querem compaixão de Deus, querem cura. E se na igreja elas não encontram cura, onde vão encontrar? É por isso que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, vêm para nossas reuniões, recebem uma palavra muito elevada, mas não saíram curadas. A palavra não chegou a alcançar o espírito, porque antes de alcançar o espírito tem que passar pela barreira do corpo e da mente e da emoção. Então essas coisas precisam ser curadas primeiro. Jesus curava as pessoas primeiro, daí Jesus passava o recado de Deus. É um vaso, a gente quer pôr água, mas vaza tudo, precisa curar esse vaso. Então essa parte da humanidade é importante. Seja jovem, seja mulher, seja homem. Então aqui fala, continuando, então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. E aí de novo uma relação de nomes que é parecido com 1 Coríntios, que é parecido com 1 Samuel capítulo 22, e que nós não entendemos que são os elementos constituintes da igreja. Jesus falou: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Nenhum aqui é nobre, nenhum aqui é nobre, nenhum aqui é poderoso. Qual é a outra palavra? Nenhum aqui é sábio. Quem quer ter uma igreja de cegos, de coxos, leprosos, surdos, mortos, pobres? Mas esse é uma... tem um surdo aqui. Mas esses são pessoas que Deus envia para a igreja. E nós precisamos ser os pastores para curar essas pessoas. Nós queremos ter aumento? Nosso coração tem de mudar. Deus ama o mundo, Deus ama essas pessoas. E o último versículo que eu vou ler, Lucas 4. E eu leio esse versículo todos os dias quando eu me levanto, irmãos. Hoje esse é o que toca o meu ministério diante do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Que tal repetir? Você vai sair daqui com o Espírito do Senhor sobre você. Amém. Fala aí. Pelo que me ungiu. Para fazer o quê? Olha só. Evangelizar os pobres. Os pobres são aqueles que perderam tudo. Se é irmão, perdeu a visão, perdeu o desfrute, perdeu a presença de Deus. Hoje, quando você vai orar na rua com as pessoas, muitos são cristãos, desviados, não estão reunindo em lugar nenhum, sem visão, sem rumo, sem a presença de Deus. E para os incrédulos, são aqueles que perderam a esperança, perderam a vontade de viver. Miguel falou onde? Quantos tentam suicídio? Pessoas pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, cativos do pecado, cativos dos vícios, cativos dos conflitos, dos conceitos, tradições. Até nós mesmos, irmãos, somos cativos. Conceito velho de liderança. E restauração de vista aos cegos. Nós perdemos a visão, perdemos as metas, perdemos o alvo, perdemos o sentido da vida. E para pôr em liberdade os oprimidos, são aqueles que estão em depressão, opressão mental, opressão emocional, perdendo a autoestima. Esse é o público que Deus nos deu. Jesus falando: não vim para salvar justos,
mas pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Nós precisamos perceber que a sociedade está doente, e a igreja está aqui para curar. Claro, irmãos, depois que as pessoas são curadas, daí sim nós vamos aperfeiçoar essas pessoas para se tornarem os ministros de Cristo, para se tornarem os ministros de Cristo e os despenseiros dos mistérios de Deus. Mas o primeiro elemento é a cura. Pessoas que Deus envia para a igreja. Olha, quem que nós éramos? Leia Efésios 2. Nós éramos esse tição tirado do fogo. Nós éramos material para o lago de fogo. Olha hoje, que transformação Deus fez em você e em mim. Talvez muitos aqui, se dessemos tempo, vocês dariam um testemunho de que vocês eram dessa maneira. Hoje o Senhor transformou vocês. Então sinto, queridos irmãos, esse é o coração que Deus tem com as pessoas. Não é doutrina, não é método. Eu vou dizer uma coisa: se nós estivermos sintonizados com o coração de Deus, ressoando, reverberando na mesma frequência que o coração de Deus, isso a gente adquire através da comunhão que Miguel falou ontem de manhã. A comunhão é para você estar em sintonia com Deus. Nós precisamos ser hoje os mensageiros de Deus. Deus fala e aqui reverbera, que a caixa de reverberação está aqui, e sai a palavra de Deus, e Deus salva as pessoas. Que sejamos aqui na região 8B igrejas de evangelistas e de pastores. Claro, queridos irmãos, isso é para ganhar as pessoas, e precisamos também ser os profetas, os mestres para ensinar os irmãos. Amém? Eu vou terminar aqui, irmãos. Que Deus abençoe as igrejas. Por causa do tempo eu não vou falar, mas os cooperadores podem ensinar vocês na questão, irmãos, da segmentação. Precisam ganhar as pessoas nos vários segmentos. Eu vou falar só 2 minutinhos. É o seguinte, irmãos, não é assim: uma igreja tem 100 irmãos, vão ganhar 20, então pronto, ganha 20. Não, nós temos que ajudar os irmãos a administrar. 20 irmãos, mas é um ano inteiro. Então, pegando um ano de 10 meses, são 2 irmãos por mês. Daí os irmãos vão achar: oxa, agora sim é possível. Por 30 anos não ganhamos ninguém. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Agora você de repente quer jogar 20 sobre os irmãos? Não, é 2 por mês. Eu pergunto: será que com tudo que nós temos hoje, as ferramentas que nós temos hoje, uma igreja com 100 consegue ganhar 2 ou não? Não senti firmeza não. Consegue ganhar 2 ou não? Amém. Mas daí vamos segmentar. Não é assim, todo mundo ganha 2, não é assim. Então vamos lá: os adolescentes, vocês ganham 1. Jovens, no seu grupo familiar, você ganha 1. Mulheres, vocês ganham 1. Varões, você ganha 1. Casais, você ganha 1 casal. Universitário, você ganha 1. Daí já são mais de 7. Mas na hora de ganhar, nós agrupamos. Então venham aqui rapidinho, vocês 4 aqui, vem para frente, e você também, vem para frente aqui, 4, suba aqui, ó, rapidinho, vocês são todos jovens, pode subir aqui, não pula. Aí, pronto. Aqui nós temos 3, oi! Desculpe. Aqui nós temos 3 irmãos que são amigos, andam sempre juntos. Aqui são 2 incrédulos que são amigos, andam sempre juntos. Mas este irmão aqui é um amigão dele, desde a infância, tá? Mas não foi salvo ainda, tá? Então tem um vínculo aqui desses 2 amigos com esses 3. Então eu pergunto para vocês: qual é o método mais fácil para pregar o evangelho? É ele pregar o evangelho para ele, na sua mão aqui, pregar o evangelho para ele sozinho aqui, falar para ele, ou ele convida, fala assim: ó, tem um amigo meu, tem outro amigo, queria que a gente pudesse conversar com eles. Daí convida ele, daí vão para o restaurante comer uma pizza. Então os 5 ali, ó, conversando. Qual que é mais fácil? O primeiro ou o segundo? Segundo. O povo brasileiro é um povo social, gosta de estar junto. Daí pode trocar muitas ideias. Ele dá um testemunho, ele fala: olha, eu tenho a mesma experiência. Eu falo: uau, não é só ele não, o Amaury está me falando há muito tempo, mas eu vejo que ele tem a mesma experiência. Uau, você é igualzinho a mim.
Sua história bate com a minha. Daí ele fala, e ele que fica impressionado, tá vendo? Tá? Depois do fim de semana marca jogar uma bolinha, tá vendo? Jogar bolinha, jogar um pebolim, né? Ping-pong. E com o tempo se forma um círculo de amizade. Não é só a parte espiritual. Daí quando tem um círculo de amizade, daí quando ganha o Senhor, esse vínculo faz com que eles permaneçam na igreja. Obrigado. Pode descer por ali, ó. Desce por ali. Hã? A colina começou desse jeito. Tá certo, queridos irmãos? Irmãs, mesma coisa. Casais, eu vi igrejas, 3 casais cuidando de 2 casais. Os 2 casais, depois da reunião, a gente foi para o restaurante, os 2 casais foram juntos. Irmãos, é coisa maravilhosa. Tá bom? Isso chama-se agrupamento. Então, tá vendo? É tudo coletivo. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com uma oração. Se tem alguém que precisa de uma oração especial, pode vir para frente. Tem alguém que tem uma oração especial? Precisa de uma oração especial, pode vir para frente. Quero orar também por vocês que vierem à frente. Senhor Jesus, neste momento, nos prostramos diante de Ti. Tu és o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador. E Tu és o cabeça da igreja. Nós somos chamados por Ti. Queremos Te servir. Mas Tu conheces as nossas fraquezas. Tu conheces as nossas debilidades, as nossas vulnerabilidades. Tu conheces nossas fraquezas físicas, nossos conflitos interiores. Também, Senhor, nosso estado, nossa condição espiritual. Nós queremos Te servir, Senhor. Queremos ser líderes adequados para conduzir o Teu povo. Para que o Teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Pedimos, Senhor, que Tu restaures o nosso coração. Restaure as cordas do nosso coração, para que possam vibrar outra vez. Que no nosso serviço haja vibração. Possamos vibrar em consonância e ressonância com o Teu coração. Eu oro pelas Tuas igrejas, pelos líderes, para que possamos cumprir a nossa missão. Senhor, desempenhar a nossa função no Teu corpo, de liderar os irmãos, para que todos possam fazer parte desse filho varão. Senhor Jesus, empodera os líderes, empodera as lideranças presentes aqui, irmãos, irmãs, jovens, ó Senhor Jesus, e pessoas maduras, Senhor. Senhor Jesus, para que voltemos e possamos frutificar para a glória do Teu nome. Queremos nos arrepender, queremos ter uma mudança de mente, uma mudança na nossa cabeça e ser renovados por Ti. Agora eu oro especificamente por esses irmãos que vieram aqui à frente. Eles têm uma necessidade especial. Tu sabes quais são, Senhor. Senhor, se for uma enfermidade física que os atormenta, que os impede de Te servir, peço neste momento que Tu imponhas as Tuas mãos sobre eles, para que sejam curados, para que possam ser liberados para Te servir. Seja problema do coração, dos rins, dores, Senhor, até mesmo problemas como dor de cabeça, coisas que incomodam, Senhor. Senhor, cura o Senhor. Também aqueles que estão com câncer, cura o Senhor. Senhor Jesus, põe as Tuas mãos poderosas sobre eles. Oramos por aqueles que têm conflitos emocionais nas suas mentes. Senhor Jesus, estão sendo atacados pelo inimigo. Senhor, Tu sabes como nós somos fracos na nossa mente, na nossa emoção. Pedimos, Senhor, que Tu possas também curar, fortalecer, equilibrar as emoções. Senhor, dar uma mente sóbria, remove os conflitos. Senhor, aqueles que estão com depressão,
Senhor, se precisa tomar remédio, que tomem, Senhor, em paz. Senhor, mas tu podes fazê-lo. E cremos que tu podes fazer. Cura os irmãos de qualquer depressão, de qualquer opressão do inimigo, Senhor. Aqueles que estão condenados espiritualmente, perderam a paz, perderam a tua presença. Restaura, Senhor, a tua presença. Restaura a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, para que possamos estar inteiros, espírito, alma e corpo, para te servir. Abençoa os nossos irmãos. Senhor, satura todo o seu ser, satura o seu corpo, sua alma e seu espírito. Cura-nos, Senhor. Nós confessamos, estamos doentes, precisamos da tua cura. Tu disseste, os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Por isso nós viemos aqui à frente e clamamos pela tua cura. Ouve a nossa oração. Abençoa, Senhor, os grupos familiares. Multiplica, Senhor. Abençoa a comportagem dinâmica. Multiplica, Senhor. Abençoa a Expo Livre em Campinas. Multiplica, Senhor. Senhor Jesus. Também hoje despede-nos em paz, para que voltemos nas nossas localidades em segurança e paz, para que possamos dar início, Senhor, ou dar continuidade ao nosso serviço a Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e cure a todos vocês. Amém.